Bom, para a gente começar, eu queria pedir para a senhora se apresentar, dizer o seu nome completo e a sua idade. Eu sou irmã Hilda Gertrudes Chardon, Idade? 95 anos, Muito bem. 25 de outubro, E o ano? 1980, não, 1988, acho que 80, 30? 28. 28. 28. Desculpe, às vezes me encano são muito longe tudo, né? Sim. Tudo bem, É. faz parte. E onde que a senhora nasceu? Cerro Largo. Ah, não, eu nasci, Cerro Largo nem era município ainda, mas depois Cerro Largo ficou município e pode pôr Cerro Largo, município Cerro Largo. Não era Cerro Azul? Era Cerro Azul, sim, sim, sim. E a senhora morava com seus pais no interior de Cerro Largo? No interior, na linha Santa Catarina. Era linha, não era, nem era. Naquele tempo tinha só uma casa de alimentos lá, que a gente podia comprar farinha, essas coisas que a gente não cultivava. E essas outras coisas a gente tinha tudo cultivado em casa, mandioca, o milho, o trigo, a linhaça também, a gente fazia linhaça, às vezes a gente tomava um pouquinho. E que mais? E tinha leite, vaca leiteira, tinha leite suficiente, manteiga e o queijo, como tinha. O senhor fala alemão? Não? Nix? A senhora fala alemão? Eu falo Aprendeu em casa? em casa. A minha mãe não sabia falar português. O pai, muito pouco. Quando veio não sei se tira muita história, se eu conto historinhas assim também. Quando vieram as coisas de fazer negócio com os cavalos, meu pai não sabia falar português, então ele se rolava assim. E se entendia, fazia negócio os dois. O brasileiro não sabia falar alemão, meu pai não sabia. Às vezes a gente ficava escutando os dois se falando um do outro, mostrando para lá e para cá. E foi muito boa a minha história. Eu, com 7 anos, eu fui na escola, aprendi só alemão. Só alemão. 4 anos na história, alemão. Daí saí da escola, fizeram, naquele tempo, os padres vinham uma vez por mês na capelinha, e aí nós fizemos comunhão solene quando fizeram 4 anos de aula. E nós fizemos, os meus pais fizeram muito solene essa festinha da comunhão solene. E foi bastante. E tudo assim, a gente foi crescendo, foi fazendo.
Eu que aprendi muito, eu mesmo aprendi a ler alemão. Nós tínhamos o jornal Deutsches Volksblatt. Tinha dois jornais. Um do Volksblatt e outro era da Colônia. E aí, por curiosidade, a gente ia olhar as figuras e ia aprendendo alemão junto. Eu não tinha outra aula alemão, a não ser na escola. E o professor, nós tínhamos um caderninho assim, pequenininho, e tinha as letras em português, em alemão, tudo em alemão. A letra maiúscula e a minúscula, tudo isso. Então nós aprendemos naquele livrinho. E o professor também ensaiava o canto, nós cantávamos em alemão, ele fazia física conosco, tínhamos que fazer, né? Mas depois eles aprenderam tudo isso. Depois eu comecei a trabalhar com os meus pais. Se querem essa história, não sei. Não estou passando adiante. E quando que a senhora aprendeu o português? O português, eu aprendi quando tinha 18 anos já para cima, quase 19 anos. Sabe como eu aprendi o português? Eu saí de casa, não sabia falar português. Foi com a minha irmã, foi para Santa Maria, de Porto Alegre, Marienschule. Talvez o senhor escutou já falar Marienschule. E daí eu fiquei lá. Mas engraçado, tinha umas moças lá, trabalhadoras, elas estavam risadas de mim. Eu pensei assim, eu vou ganhar também. Aí eu comecei a falar assim, virado, mas que não era certo, elas estavam risadas. Eu também comecei a fazer assim. De repente eu sabia falar também o português. Não tinha aula especial de português. Eu já tinha 18 anos quando saí de casa. E já tinha... Aí fiquei 3 anos trabalhando com as irmãs lá em Porto Alegre, na Marienschule. Tinha as irmãs franciscanas lá. Aí fiquei convivendo com elas. Depois. Enquanto a senhora morou com seus pais, era só alemão, então? Só alemão. O pai, a mãe, meus irmãos, tudo. Eles cantavam alemão e nós ajudávamos a cantar alemão com eles. E às vezes tinha um coro bem bonito. Eu tinha 3 irmãos mais velhos que eu e 3 irmãs mais velhas que eu. Aí às vezes nós fazíamos uma festinha assim, aí a gente cantava. Fazia festa. Mas tudo em alemão, nada de português. E daí eu já tinha 16 anos. Veio aquela coisa. Não sei se vocês se lembram aquela revolta com o Getúlio. Então, os policiais iam nas casas escutar quem falava alemão, pegavam o pessoal preso que eles escutavam falar alemão. Foi cruel isso aqui, mas na nossa casa simplesmente eles não vieram. Acho que foi Nossa Senhora e São José que nos guardou, porque o pai sempre dizia assim, vamos dar rios Pedro. Ele dizia assim, vamos rezar para São José, ele vai nos proteger. E sabe que nós tínhamos uma vizinhança bem pertinho lá. A gente às vezes cuidava
os gritos deles, eles andavam de cavalo e tinham um lenço verde, né? Talvez os senhores sabem dessa história, devem saber, o Rio Grande do Sul. Aí nós ficamos bem quietos. Mas o pai também se prevenia para não encontrar nas mãos deles. Ele pegou os livros alemães que nós tínhamos, pegou lá em cima no sótão, no último fim do sótão, ele botava dentro de uma caixa e botou umas tábuas em cima, escondeu. Mas não precisava nunca mexer naquilo. Não foram nem entrar no nosso pátio. De São José aqui. Eu tenho uma devoção a São José desde aquele tempo. Ai, a gente passava medo. As pessoas já usavam os gritos. Era uma coisa bonita onde nós morávamos. Não sei se vocês conhecem Linha Santa Catarina, Vila Santa Catarina. Não conhecem o interior, né? Interior de Celular, agora já é Salvador das Missões, já outro município. E daí, o que eu estava dizendo? Aí depois não sei o que foi, não sei se o Getúlio se matou naquele tempo. Aí se criou aquele negócio, acabou tudo, tinha fim aquilo. Os colonos podiam viver em paz, podiam trabalhar em paz, fazer as coisas que tinham que fazer. Continuavam a plantação, era tempo justamente do tempo da primavera da plantação, né? Daí eu acho que trabalhou um pouquinho as plantações. Daí, foi uma época bem difícil. Difícil, foi isso. Porque muitos colonos não sabiam falar o português e aí de repente estava proibido. Sim, isso é nosso tempo, o pai também tinha. Ele não mostrou assim medo, mas a gente via que ele ficava meio nervoso. O pai era muito seguro nas coisas. Eu me lembro do meu pai. E daí sossegou de novo. Como é que depois continuou? Depois os padres jesuítas também podiam entrar de novo, melhor fazer atendimento do povo, né? E daí nós tínhamos eu ainda ia na catequese, tinha 12 anos, mas ia na catequese ainda, porque a gente perdia muito com essas coisas como é que se diz, desordem. Essa revolução fez muita desordem na nossa região lá. Mas depois sossegou, aí os colonos podiam continuar e entrou outra vez a tranquilidade no município. Depois eu já saí de casa, já tinha 18 anos, mas antes eu trabalhava na roça, ajudava a plantar mandioca, plantar milho, plantar cebola. Que eu gostava de plantar era batatinha, quando a minha mãe fazia os buracos, eu botava. Mas isso foi um curto tempo. Esta plantação, em mês e pouco, tinha terminado essa plantação já. Aí nós tínhamos que limpar as roças. Tinha muito índio. Aquele picão ele levava alto. E fazia semente, ele pegava na roupa da gente, picou. Era pequeno. Mas isso que a senhora estava lembrando da época que proibiram o alemão
e os guardas que ficavam vigiando, eles andavam com um lenço verde. Sim, sim, sim. Uhum. Faziam uma ronda e ficavam cuidando. Se vinha alguém, se encontravam alguém, andavam pela vida, não tinha. Então eles fizeram um pouquinho, vinham para a colônia, mas não vieram lá para dentro. Eles prendiam daí quem falava alemão. É. Mais uma vez, pegaram uma vez o meu cunhado, eles falaram alemão em casa. Daí eles prenderam ele de noite, levaram ele lá para Campina das Missões, capinar no asfalto. Não tinha asfalto, mas tinha a estrada. Então o dia inteiro ele tinha que ficar lá capinando, tirando isso, aquele brabo, que sempre brotava de novo. E ele dava só água para ele tomar, o dia inteiro. Depois, antes da noite, soltaram ele podia ir para casa. E naquele tempo ainda não tinha ônibus como tinha hoje em dia. Então ele tinha, isto é, não sei quantos quilômetros isso dá. E a sua família não contava a história da Revolução de 23, dos Chimangos e Maragatos? Mas isso entrou, isto é conjunta com aquilo que nós já contamos, os maragatos. Os maragatos também andavam. Maragato não tinha cavalo, maragato tinha um burrinho. E isso aí que andar, eles tinham daquilo de tudo. Aí eu estava contando, o padre vinha uma vez eu pulei uma coisa, não sei. O padre vinha, depois desta briga, dessas coisas, o padre vinha uma vez por mês fazendo visita para os católicos. Todo mundo não tinha outra religião a não ser católica. Então ele atendia e depois ele ia embora fazendo as histórias. E tinha um padre, ele também tinha um burrinho, ele andava nas ruas, nas vilas para aconchegar o povo, para poder conversar com alguém, um católico que ele enxava, porque muita gente tinha medo dessa coisa que vinha. E foi se alastrando. A senhora lembra o nome do padre? O padre, o sobrenome, era jesuíta, Padre Rick. Padre esses dias eu dava ainda, eu não me lembro do sobrenome. É jesuíta, né? Depois ele escrevia as historinhas que ele passava, onde ele passava. Então, uma viagem ele escreveu, uma viagem que ele fez, ele não parou em lugar nenhum, 800 quilômetros ele andava e procurava comida com as pessoas que moravam aí perto, comida para o burrinho dele, ele andava. Até no livro antigo ele tinha a fotografia dele andando de burrinho. E ele morava lá em Cerro Largo? Cerro Largo. Uhum. E ele escreveu um livro sobre essa viagem. Sim, ele leu. Se vocês estão interessados para ler um livro dele,
Porto Alegre. Tem aí, São Leopoldo, aliás, tem os livros dos jesuítas, tem os livros antigos ainda lá. É coisa, aí pode ver história. Meu Jesus. Legal. É. E a senhora estava falando antes do seu pai, que ele falava alemão, ele vendia cavalos? Não, ele não vendia cavalos, mas os vendedores dos cavalos, eles faziam renovação dos cavalos. Então eles vinham lá com o meu pai, e o pai às vezes também pegava um cavalinho novo. Então eles fizeram negócio. Era engraçado, né? Mas o pai se virava. Qual que era o nome dos seus pais? O meu pai, Augusto Chardon. E a sua mãe? Irmã Catarina Kuhn Chardon. Kuhn Chardon. O pai tinha só o nome escrito. Eu ainda não entendi o sobrenome. Do pai? Chardon. Chaldon. Chardon. Uhum. E os seus pais nasceram aonde? Lá na Colônia Velha, eles disseram São Salvador. Eu nem sei que nome agora que tem agora. Eu nem fiquei conhecendo isso. Uma vez eu fui passear lá com eles, mas tudo, para mim, tudo estranho. Eles saíram para Cerro Largo e eu já tinha... Não, eu não tinha nascido ainda. Eles já saíram de lá. Foram morar lá em Catarina, onde moravam até agora. Mas o pai tinha comprado uma casa bonita. Daí ele não gostou. Aí eles foram morar na Argentina. E a mãe não conseguia acertar lá com o clima. Ela sempre tinha, assim, resfriado, ele sentia. Então eles ficaram 3 anos lá, voltaram para a mesma casa em Cerro Largo. Aí ficaram morando até o fim deles. O nome lá onde eles nasceram, a senhora não lembra? Era, como é que eles sempre faziam alemão? Ai, não me lembro, não me lembro. São Salvador, eles sempre diziam. Eu acho que é um município hoje. Sim. Por aí eles moravam. Nasceram. Moravam Eles lá. casaram lá e depois vieram para Cerro Largo. E a senhora sabe sobre a vinda deles? Eles contavam como é que foi? Eles nunca contaram nada para a gente. Eles nunca contaram nada dessas coisas. Mas depois... Estava tendo uma colonização naquela época. Sim. O pai também tinha comprado casa, mas ele não gostou. Aí ele queria assim, trocar para outro lugar, mas depois ele voltou, que viu que não deu certo lá. E eles eram agricultores? Agricultores. Eu, depois que terminei ir na escola, também era agricultora. Até 8 anos eu saí de casa. Plantar batatinha, tudo que tinha que plantar eu ajudava. E os meus irmãos, eles tinham 2 juntas depois. Então lavravam a terra para ficar bem fofinho. Lavravam a terra e depois a gente ia plantar. Em cima da terra, a terra fofinha.
Não tinha bota, não tinha chinelo, a gente ia de pé descalço. Eu nunca pisei no espinho para pisar ir no médico. E como que era a casa que a senhora morava com seus pais? A coisa de madeira, tábuas, chinelinha de pé, de tabuinha feita no mato. Tudo. Mas depois eles pegaram telha. Depois, quando eu saí de casa, já tinha casa de telha. Aí já melhorou. Não chovia mais tanto para dentro. Na de tabuinha chovia. Às vezes tinha lugar assim, porque às vezes tinha vento forte. Então ele levantava às vezes as telhas assim, elas ficaram, né? Por si eles não iam no lugar. E a senhora conheceu seus avós? Não. A minha avó, ela estava um pouquinho lá na casa dos meus pais, quando eu nasci. Depois ela disse que eu tinha 4 meses, o meu tio me levou para Santo Antônio, lá tinha uma tia morando, para me mostrar lá. E me deixou lá, depois eu voltei para casa de novo, não fiquei lá. Só queria me mostrar lá para... Ai, Jesus, disse eu não sei nada. E a senhora lembra da sua avó? Não me lembro, eu era pequena ainda. Depois ela faleceu? Depois faleceu. Está enterrada no cemitério, aqui em Santo Antônio, Cerro Largo. É Catarina Kuhn, a minha avó. A sua avó? Aham. Também o nome da sua mãe é Catarina. É, também é. É. Sim. E a mãe da sua mãe? Essa que lá em Cerro Largo. Mas também é Kuhn. É Kuhn, essa. Mas ela é mãe da sua mãe ou do seu pai? Essa sua avó? Deixa eu ver. É a avó pelo lado do pai ou da mãe? Acho do pai. A outra eu também acho que é a Catarina. As duas eram Catarina. Pegaram pelo nome. E os seus avós, a senhora não... Não me lembro. Não tenho notícias dele. Os pais não falavam deles também? Não falaram. Os meus avós, o avô está enterrado lá em Salvador, lá para baixo. Morava um sobrinho meu, ele ia lá. Mas eu não sei se é certo ou não está certo, mas eles descansam em paz lá em cima. Esse céu bonito hoje. Esse céu. A senhora sabe se algum deles veio da Alemanha? Vieram tudo da Alemanha, os meus avós. Vieram tudo da Alemanha. Mas eu não sei como é que vieram, nunca contaram nada dessas histórias. Isso é uma coisa. Os pais também não contavam? Não contavam. Acho que eles vieram de navio, porque eles não tinham tanto dinheiro para... Não sei se o governo pagou as viagens dessa gente que tudo veio para lá. Veio muita gente de Cerro, viu sossegar em Cerro Largo. Então eles foram lá para cima, para outras plantas ainda, para não ficaram tudo em Cerro Largo, tinha gente demais. E a senhora sabe se o alemão que aprendeu em casa era um dialeto do Hunsrück? Dialeto tudo misturado. Às vezes ele falava
Uns, às vezes ele falava alemão bonito, mas isso a gente não entendia. Então, somos fracos, táticos, rígidos. Nós falávamos tudo juntos aqui em casa. Que é um dialeto. É, sim, sim. E qual é o outro que a senhora falou? O outro alemão bonito, né? Dos livros que escreviam nos livros, não era aquele alemão. Aí esse não entendia. É. Era muito diferente? Olha, no início era, mas depois a gente lia uma, lia outra, já pegava a diferença. E lá em Cerro Largo, a senhora lembra quem eram seus vizinhos? Não, eu nunca morava em Cerro Largo, eu ficava sempre morando na colônia. Lá na linha Santa Catarina. Sim, Quem eram seus vizinhos? era primeiro o Leo Langer e a Otília Langer. Eles tinham três meninas. Eu não sei, todas espalhadas por aí hoje em dia. Elas eram, que eu ia assim, as pequenas, não, nem todos iam na aula ainda. É esses que a senhora lembra? Tinha mais algum vizinho? Ah, sim, tinha o Leo Langer, como é o outro? Nós morávamos assim, um redor. Para lá tinha vizinho, 1, 2, 3, 4 casas. E para lá tinha o José Reis, o José Rafael, o Bruno Langer, depois, quem mais? O Anschau também tinha, Anschau, o nome dele, né? Tudo. Eu não lembro dos nomes desses, mas era um redor que nós morávamos. Cada um tinha uma colônia. Cada um tinha uma colônia. E esses fizeram casa bonita, casa de concreto, mas a nossa casa é de tábua. Eu gostava da nossa casa. E o que a senhora mais sente saudade da sua infância, quando era criança? O que eu vou dizer? Ai, tinha muita coisa bonita. Eu me lembro dos dias. Aí, o primeiro dia que foi na aula, o meu pai me acompanhou até me sentou no banco lá. Disse, agora fica na aula que vai estudar. Tá? Aí ele foi para casa. Aí tá bom. Outro dia eu fui sozinha. Outro dia foi de novo. E tinha umas nuvens pretas como hoje tem. Aí eu voltei para casa. Aí o pai disse, por que tu voltou? Disse, aí vem chuva. Eu tenho medo da chuva. Aí ele me deixou. Foi mais uma segunda vez, aí disse assim, mas agora tu hoje vai para a aula. Se não vem chuva, não precisa ter medo. Aí passou o meu medo também, eu fui para a aula, assisti a aula e foi. Né? E depois, que mais eu vou dizer? Eu gostei muito quando nós nos preparávamos para a primeira comunhão, né? Aí nós tínhamos que nos preparar, o padre nos preparou para a confissão, tudo isso nós fizemos no primeiro ano de aula. E depois foi seguindo. Uma vez por mês o padre vinha, ainda nós podíamos, aí podia confessar e nós podia receber a Santa Comunhão uma vez por mês.
só uma vez por mês. Aí nós fomos. Isso foi marcando a alegria para toda a turma. Foi isso. E depois, que mais? E nessa época da comunhão, o pessoal não usava umas roupas de anjinho? Ah, não. Só tinha umas irmãozinhas na primeira, quando tinha comunhão solene. Aí as irmãs, tinha 4 anjinhos, com asa e tudo. E fazia na cabeça, levava as crianças lá para frente, lá perto do altar, para receber Jesus na Santa Eucaristia, né? E porque eram só 4? Aí não tinha mais do que 4 gente. Isso, como é que é? Isso foi, não? E a senhora nunca colocou as asas do anjinho? Sim. Eu não coloquei, foram os anjinhos que iam levar os que iam receber comunhão, iam levar perto do altar para receber. Estou aí. Aí depois voltamos para... Depois continuou a missa. Isso e tudo foi. O que mais tem que dizer? E o que simbolizava estar vestido de anjinho? A pureza, a comunhão, como é que diz? Deixa eu dizer, nós tínhamos confessado, aí consciência limpa, né? Consciência pura, pureza do coração. Isso era de ser os anjinhos que iam levar as pessoas na Santa Comunhão. Então, tudo isso. Que bonito. É. E da sua infância, a senhora lembra de alguma brincadeira? A gente brincava de roda, brincava de... Então, as vizinhas, domingo de tarde, geralmente, as vizinhas se encontraram num lugar. Aí fazíamos roda, brincávamos de roda, brincávamos de matar velhas, essa coisa tudo. Fazíamos cafezinho, nós tínhamos a cafeteirinha, tudo pequenininha, a mãe comprava para nós brincar domingo com essas coisas. Aí nós enchíamos de areia, era o nosso café. Enchíamos a de areia, levávamos para as vizinhas tomar um cafezinho. E se às vezes a gente podia fazer uma bolachinha, podia dar uma bolachinha para... Essa era a nossa merenda. E depois também pulamos corda. E aquela corda ele voava. E as pernas no ar. Mas nunca aconteceu desastre para a gente se ferir numa coisa assim. Isso não aconteceu. Acho que nós tínhamos bom anjo da guarda. E a senhora tem alguma recordação de uma comida que a sua mãe fazia, que a senhora gostava de comer? A minha mãe fazia muita comida boa. Ela fazia uma galinhada nos domingos. De manhã cedo ela ia no galinheiro, pegava o galo, espenava o galo para ter um galo bem fresquinho. Ela não queria galo de ontem. Aí ela fez aquela, ainda na panela de pezinho preto, fazia uma galinhada para toda a família. Quando eu me lembro, já éramos... Fazia no fogão ou no gancho? E fizemos no fogão. Naquele tempo não tinha gancho, tem nada gancho.
Na cozinha tinha um... E fazia um fogo no chão e tinha o gancho. Ah, sim. Isso. Não, nós tínhamos fogão. Tinha a coisa em cima e aí tem um buraco que tinha que fazer fogo embaixo. E assim, os torrão assim, podia lá dentro para o fogo não apagar. Foi aquele fogo que a mãe fazia. A mãe também fazia uma cuca. E quando tinha festa, a cuca não tinha saído bem do forno, nós chamamos lá para comer cuca. E a mãe dizia assim, mas hoje não é festa ainda, mas nós já temos vontade de comer cuca. E bolacha para o Natal. Bolacha para Natal, isso ainda tem outra história. A mãe fazia as bolachas e depois eles queriam pintar as bolachas. Pintaram as bolachas, esconderam no sótão para ninguém ver. As maiores podiam enxergar, mas nós que éramos criançadinhas que ainda não tinham visto o Papai Noel, não podia enxergar. Daí eles se esconderam. E de outra noite eles iam lá botar o açúcar em cima. E na noite do Natal era a mesa enfeitada, tudo bonitinho. E nós tínhamos feito, cada uma tinha um pratinho enfeitado para o Papai Noel por uma coisa para nós. Aí nós deixamos lá nossos pratinhos e fomos dormir. De manhã estava tudo cheio de coisa lá. Como é que o Papai Noel, ninguém enxergou nada, ninguém escutou nada. Mas que coisa, como é? Pega essa cadeira, vai na sombra. Daí ninguém descobriu, ficou por isso. E eu acho que eu tinha 4, 5 anos. Eu tinha medo do Papai Noel. E um dia o pai foi lá do lado de fora, arranhou um pouquinho na veneziana. Eu dei um grito lá no meu quarto. A mãe disse, o que tu tem? Aí ele disse, tem alguém aí na nossa porta? Vai. Aí a mãe disse, fica quieta. É o Papai Noel andando por aí, olhando as coisas. Tá fazendo certo? Dá uma conferida. Já cheia. Vazar para ouvir. Sim. Tem muito ainda para dizer? Agora eu queria saber, dona Hilda, quando que a senhora foi para São José? Quando foi para São José. Que época que foi, a senhora lembra? Para ficar lá, 36, 7 anos, foi em 1970. O Frei Lino ainda estava lá nessa época? Estava. O Frei Lino era vicário. Mas ele, quando eu cheguei lá, ele já tinha ido embora. Eu fui para lá, ele tinha ido. Ele estava muito doente, ele tinha que ir para São Leopoldo, por aí, para fazer tratamento. Aí ele foi. Aí veio o Frei. Como é? Deixa eu ver. O Rúxilo, o nome dele, como é o nome dele? O Padre Rúxilo, como é o nome dele ainda? Qual eu não me lembro. A gente se esquece dos nomes. Esse padre que foi depois do Padre Lino? Ele foi.
Ele ficou, acho que 6 anos, acho que ficou lá. Depois foi trocando os padres, foi lá. Depois já foi 2 outros padres para lá. E agora eu acho que não sei quantos padres tem lá. Depois que a gente saiu de lá, não tinha mais muito contato com os padres de lá. Dona Hilda, e como que a senhora se tornou freira da congregação? Eu primeiro fiquei pensando, o que eu vou fazer, o que não vou fazer. De repente, eu vi que as irmãs tinham uma vida mais plena de oração e de coisa, de sacrifício. Eu pensei, não vai ser tão difícil para ti também. Vai experimentar uma vez que vai aguentar. Aí eu fui ao colégio, fiquei 3 anos lá, trabalhando com as irmãs lá em Porto Alegre, colégio Nossa Americaneira. Era uma vida bem flautada lá que eu tinha. Depois eu tinha que acompanhar as irmãs para ir para lá e para cá, ir no médico, e as irmãs que iam na outra paróquia para se confessar, ficaram. De tarde tinha que levar elas para lá, ficar com elas esperando até que ficaram prontos. Aí levar para casa, assim foi. E nos domingos também a gente tinha bastante folga. Aí nós íamos passear de ponte, íamos lá para o fim da linha do ponte, só para ir de ponte, né? Não tinha nada para olhar direto. Assim passou os nossos dias lá, pronto. Depois veio uma vez a madre, a provincial, disse assim, você não queria ir para o convento, no postulado. E eu já estava esperando. Eu disse sim, eu queria. Então ela disse, então, amanhã tu pode ir para Santa Maria. Pode ir para Santa Maria, lá tu vai entrar no postulado, pode fazer noviciado lá, ou vai ver se vai, tá bom. Eu achei bom, fiquei até hoje. Mas já foi transferida em quantos lugares depois. E aí, foi para São José. Tanto tempo já estou lá, já estava lá. Ainda estou. A gente sente que saiu de lá. Eu gostava muito de São José, o povo estava muito fácil de lidar com eles. Quanto tempo a senhora ficou lá? Em São José, em Acorá, eu fui 3 vezes foi transferido. Primeiro pelos votos, depois para ficar fazendo um trabalho lá em São José. Depois, por último, que foi lá, foi em 70 e foi para lá, 1970. Fiquei lá até como é que se diz? 111. 2011. 2011. Não estamos no 2000 agora? Assim, 2011. 2011, isso. Mais de 30 anos. 36 anos, depois mais um pouquinho, das irmãs na comunidade, digamos lá. E como que a senhora escolheu São José? Aí eu escolhi, não sei como é que eu escolhi.
eu tinha, antes de ficar irmã, eu tinha ido em 2 lugares, estava trabalhando com os doentes. Estava em Pelotas e em Pajé. Daí eu pensei assim, e nesses grandes hospitais, eu acho que vou voltar para um hospital menor. Aí tinha ainda Santa Rosa. Aí eu pensei assim, aí eu mesmo não escolhi, eles me deram São José na Cura. Quando chegou a hora para a transferência, a madre disse assim, que tu vai para São José, vai ficar lá. Mas ela não disse que eu ia trabalhar lá. Eu nem tinha, como é que é? Já tinha auxiliar de enfermagem. Aí eu fui, mas estava tudo desorientado, não estava mais acostumada a trabalhar. Aí comecei com coisa, a trabalhar, pensei assim, uma coisa tem que dar certo. E deu certo mesmo. Aí eu fiquei 2 anos, fiquei com a mesma madre, depois mudou a madre, mais uma, depois mudou mais uma, aí eu estava firme. Aí quando eu cheguei lá, eu não sabia fazer curativo direito, anestesia direito, curativo, nada disso. Então, a minha sorte foi, sabe, aqui. Tinha o doutor Cláudio e a doutora estava lá. E a doutora era anestesista e ele era cirurgião. Então, a anestesista disse assim para mim, tu tem que aprender a fazer anestesia. Eu não sei nada de anestesia, disse assim para ela. Daí ela disse, não precisa ter medo, eu vou te ensinar. Amanhã nós vamos começar. Aí ela se vestiu, ela se me vestiu também, né? Aí ela me mostrou tudo. Aí ela começou a fazer anestesia e eu fiquei olhando o que ela estava fazendo, cuidando do oxigênio, tudo isso tinha que cuidar. Aí foi. Esta cirurgia foi muito feliz, foi muito boa, a anestesia dela foi boa e eu também aprendi alguma coisa, como lidar e como... A gente não aprende tudo numa vez só. Elas ficaram ainda 4 meses lá. Então sempre quando tinha uma anestesia, ela vinha me acompanhar. Se hoje tu vai fazer, eu vou ficar. E elas já trabalhavam antes da senhora chegar? Já eram as irmãs que cuidavam? Sim, tinha 2 irmãs comigo. Eu tinha 3 irmãs. Aí eu sempre tinha muito trabalho com os doentes. Vinha às vezes gente muito mal, que a gente tinha que socorrer lixeiro, mas o médico morava pertinho lá. Quando ele tinha a hora de serviço, ele não saía fora do hospital, não ia para longe. E, então a gente tinha facilidade de chamar ele. E quem que coordenava no hospital? Tinha uma irmã que ordenava, e tinha 2 assistentes dela. E tinha um secretário que alinhava na secretaria, né? Era um rapaz muito potente. Este que talvez, não sei se está lá ainda hoje. E qual que era o nome da irmã que coordenava o hospital? Como é que...
Olha, não sei agora, ligeiro. Nome é um pouco mais difícil de lembrar, né, Dona Hilda? Sim. Se não lembrar, não tem problema. É. Mas ela ficou por 2 vezes, ficou rodeando o hospital. E quando a senhora chegou, ainda era o hospital de madeira? Não, era tudo já. Já tinham construído? Tudo construído. Tinha um andar que estava em andamento, mas só secaram tudo. Daí esse ano não fizeram nada. Esperaram acho que 3 anos para começar de novo. Porque o hospital também não estava muito bom e não ganhava mais os troquinhos da Alemanha. Tinha uma madre que era da Alemanha, antes dessa aí, ela sempre ganhava as coisinhas, os troquinhos da Alemanha. Ela ajudava muito. E daí este ano acho que ela não ficava sabendo, todas essas coisas, não ficava sabendo. Mas eu acho que aqueles anos, este ano ela não deu. Então, depois foi tudo. Os funcionários ficaram lidando outras coisas, ninguém foi despachado, e assim foi. E o que mais ia dizer? E a senhora ficou mais no hospital trabalhando, na escola não? Escola não. Mas a escola as irmãs também trabalhavam? Trabalhava. Mas não tem, espera aí. A Madre Madalena. Madalena. A escola Madre Madalena. Ia. Sim. Eu estava ainda a tempo lá. Acho que quando foi trocado o colégio, acho que já estava 4 ou 5 anos lá. Aí foi trocado o colégio, foi para o estado, né? O que mais eu ia dizer? E a Madre Madalena a senhora conheceu? Não. Que deu o nome à escola? A escola Madre Madalena. Aí eu fiquei lá conhecendo depois quando eu vim aqui com as irmãs. Antes já tinha historinhas dela. Mas assim eu não conhecia ela. Mas foi uma das primeiras irmãs lá em São José? Sim, mas tinha um padre que vinha da Alemanha, ele queria irmãs. Você sabe quem foi o padre que foi lá buscar as irmãs da Alemanha. Foi um padre alemão e ele conseguiu. Vieram para São Leopoldo. Como é que é? Ai, coisa, a gente fica tão esquecido os nomes. Que eu ia dizer? Ele mandou buscar irmãs lá em São Leopoldo. Daí ele ganhou, esperou 1 ano até que ele deu a resposta que umas irmãs podiam ir para São José, para São Leopoldo, e foram. Daí acho que foram 4, foram para São Leopoldo. Lá eles fizeram estadia, ficaram lá, mas depois vieram para São José. Mas aí eles já tinham preparado para as irmãs chegar. Aí chegaram irmãs lá de São Leopoldo, não sabiam falar português, tinha que primeiro ensinar o português para os alunos e assim tudo. Foi difícil para eles, né? E eu também, depois
Ah, gente, minha memória está ficando. Tudo bem, faz parte. Importante é a gente tentar lembrar o que não lembra faz parte. Mas a gente vai tentando exercitar a lembrança. Sim. Aí vieram as irmãs, aí fizeram uma escolinha de madeira lá. E aí as irmãs começaram a lecionaram o que eles faziam, lecionar. Depois adquiriram livro português, alemão, e tudo isso eles faziam. Depois aumentaram mais uma casa, depois já podia vir uma irmã de São Leopoldo, mais uma, vieram só 4. Essas 4 se viraram lá em São José. E elas foram para São José. Foram, mas eles gostaram. E eu também gostei de São José, sabe? Um lugar assim calmo. O povo fazia conta que a gente fazia parte das coisas que tinha que saber, tudo isso. Mas que mais? Precisa mais uma. Que sou. Irmã Hilda, e as freiras também ajudavam na missa? Não podia. Antigamente eles tinham que preparar só as coisas do altar, o cipólio, a hóstia e tudo, e não podiam ajudar. Nem podia servir a missa. Tinha que ter um guricinho, um sacristãozinho, um menino. Nem podia ser menina. Isto faz pouco que conseguiram introduzir uma menina para ter um ajudante, né? Isto aí é coisa. E as freiras ajudavam os padres com a comida, com alguma outra coisa? Aí quando tinha festa, aí eles convidaram o padre. E lá em São José, o padre, ele vinha rezar a missa sempre, segundas-feiras. Ele rezar a missa, tomar um café, e às vezes ele vinha para almoço. Mas ele assim não tinha. As irmãs não podiam ir na sala de jantar dos padres. Né? Os padres eles tinham um quartinho lá em cima que a empregada tinha que levar comida, a escada para cima, né? Tinha que levar comida. E as irmãs mesmas nem podiam, nem se pensa podia. E as irmãs sempre andavam com a roupa... Marrom. Roupa marrom. Como é que é o nome? Não, roupa marrom. Hábito. O hábito. Agora podem andar assim, né? É o hábito franciscano? O hábito franciscano. Tem o dos padres e tem o das irmãs. Sim. Nós também tínhamos ainda também o cordão. Os padres não tem só o terço, né? O terço grande. E o das irmãs tem a parte que vai na cabeça também? Ainda tem algumas. Umas tem, mas outras não usam mais. Não é obrigação, né? Então... E a senhora se recorda como que foi a viagem para chegar a São José a primeira vez? Espera aí. A primeira vez. Não me lembro. Se foi de ônibus, como é que foi? Ah, sim. Ônibus, daí você fala, não tinha muito ônibus naquele tempo. De Kombi, foi de Kombi.
E a senhora chegou lá sozinha, de mala? Cheguei, sim. Quando foi para a última vez, eu fui sozinha. A mala, eu já tinha dado uns dias antes lá. Tinha deixado umas malas lá. Aí tinha só uma maletinha para carregar. Não tinha mais mala. Já tinha trazido antes. Já tinha trazido. Era só mudança. Mudança da vestimenta e de tudo. Da cabeça também. A cabeça tem que também acompanhar as coisas, né? E onde que a senhora morava lá? Eu? Lá em São José. Eu morava lá perto do refeitório. Lá tinha uns quartos, tinha 6, 7 quartos. Aí nós morávamos lá naqueles quartos, no corredor, no refeitório. Eu morava lá no corredor, e no refeitório. E assim, onde a gente ia no pátio, quando tinha um pátio bonito do outro lado, já tinha banco, tinha tudo. Aí não ficava tanto de casa. Ainda mais no inverno, quando fazia muito frio. Lá fazia muito frio, lá em São José. De manhã. Mas E aonde que ficava essa casa? essa casa era no hospital, dentro do hospital, embaixo do sótão. Em cima tinha capelinha, tinha os doentes. Aí, Morava no próprio hospital. no próprio hospital. É. E não tinha uma chácara? Nós tínhamos uma chácara grande lá. Que era das irmãs também. Sim, e tinha uma estreparia. Eu muitas vezes ia junto cortar soja. No tempo da colheita de soja, nós não tínhamos, nós tínhamos só trilhadeira, né? Tá? Então nós trilhávamos a soja assim, passando de monte para lá e para cá, escolhendo nossa soja. E isso assim, ai, a gente não se cansava assim, tinha vontade de trabalhar. Então tinha umas funcionárias que gostariam de ir junto com ela e elas iam correndo já na frente para fazer o serviço. Que mais de soja? Aí depois nós também podíamos vender a soja, né? Um dia nós vendemos bastante soja. Tinha uma cheirinha. Então disseram, colheram bastante soja. Sabe quanto é que eles colheram? 28 bolsas. Estava risada da ingenuidade, né? Pessoal, naquele tempo não tinha muita máquina de colheita. Tinha as trilhadeiras e as coisas. E qual que é a primeira lembrança que a senhora tem de chegar em São José? Como que era a vila? Como que estava a vila? A vila estava tudo sem estrada, sem nada, tudo. Quando chovia muito, aí estava muito barro perto do hospital também, lá, subindo ao hospital lá. Os carros largaram o barro lá perto da escada e tudo. E foi indo. Mas a gente foi se acostumando, tirando as coisas devagar de novo. Aos pouquinhos foram fazendo esta estrada da frente do hospital, fizeram por mesmo. O médico, ele morava. A nossa casa era, como dizer, aqui,
E o médico morava lá naquelas casas aqui, não tem os coqueiros aí nessa. A gente podia chamar ele de da janela, mas assim foi indo, foi indo. Depois a igreja também estava pertinho, a igreja estava logo aqui perto do outro lado. Nós éramos muito bem acolhidas em São José. Isso tem que dizer, nós fomos muito bem acolhidas em São José. Os párocos, eles rezavam todas as segundas-feiras, tinha missa na igreja matriz. Aí nós tínhamos ocasião de ir na igreja. Eu sapatava o bucho, um pouquinho sujo, a gente limpava. E ia. E foi. Mas aos pouquinhos foi melhorando, né? Né? O que mais? E a igreja já era aquela que tem até hoje? A igreja era aquela até hoje. Já tinham construído? Já tinha construído. Lá tinha ainda a Via Sacra não foi toda ainda construída, porque ela foi montada lá O Calvário? Calvário. Não, da igreja matriz. O Calvário é outra Via Sacra. Lá na matriz, assim, tinha a Via Sacra, já estava tudo feito, assim. E o pessoal valorizava a missa domingo, vinha, a igreja enchia. No domingo, a igreja, as crianças lá na frente, tudo vocês sabem como era. Os homens do lado, as mulheres do outro e as crianças do outro. E assim foi. E do Calvário? A senhora lembra como é que foi o início? Pai do Calvário, no início, sim. Fazia uma encenação lá? Mas, encenação. Eu assisti muita encenação lá no Calvário, uma vez que começou. No primeiro era bem baixinho, pouca gente, tinha só não tinha a Via Sacra toda ainda. A Via Sacra foi tudo construída depois, a Via Sacra. Primeiro foram as estátuas do açude, do peixe lá, do capim, aquela madeira que o bichinho está comendo. E assim foi. E a Sacra foi construída assim, um muro bem íngreme para subir lá. Mas foi subido. Primeiro colocaram São Francisco na ponta do monte que vai subindo. Daí, depois botaram o São Francisco assim, no muro alto, assim, um pouquinho elevado. Aí um dia eu nem tinha visto o São Francisco lá. Aí eu fui sozinha lá em cima, eu olhei assim, mas tem um homem parado aqui, eu olhei assim, é São Francisco. Que eu não tinha visto. Mas depois foi indo. Depois já fizeram uma capelinha lá em cima para rezar missa no Calvário, no dia quando tem festa, os 7 chácaras de São Francisco, eles festejam lá em cima. E assim foi indo. Do outro lado também a Via Sacra foi montada de gesso tudo assim.
tudo montado de gesso, até lá em cima, até a cruz, Santa Cruz. Colocaram uma cruz alta bem em cima na capelinha do Calvário. Isso aí é tudo. Quando vocês vão lá, vocês têm que olhar a Via Sacra, tem que olhar o Calvário, olhar o Calvário. Vocês vão receber uma graça de Jesus que acho que vai dar sem graça para vocês pedir. Mas no Calvário, Sexta-feira Santa, sexta-feira já vem de manhã, já vem as procissões, já vem. E de tarde tem a encenação do Calvário. Isso foi sempre muito solene. Então, um dos jovens faz o corpo foi o Cristo crucificado, se deixa sacrificar, lá na cruz, se deixa levantar, deixa fazer tudo. Fica lá quietinho, de repente é Jesus que fala. O que ele diz? Minhas forças, uma coisa assim ele disse, minhas forças estão terminando. Assim Jesus, mas não é essa frase, mas aí tem uma frase que ele diz, de Jesus, e depois para o pessoal sair de lá, isto leva tempo até que todos vão sair. Bom, irmã Hilda, a gente já está quase finalizando a nossa entrevista. Sim. Tem alguma coisa que vale a pena? Com certeza. Todo o seu depoimento é importante. Eu queria saber se a senhora é devota de São José. Então, sim. Ele é padroeiro da família, né? Sim. Eu rezo de São José, não disse assim, as famílias, tudo que tu tem embaixo do teu manto. Não dá para dizer todos os nomes, né? Então vocês estão incluídos, você também, certo é? É devoto de São José? É? Isso. E qual que é o significado de São José para a religião católica? A religião, o protetor. São José é protetor da tua morte e as coisas, a dependência também, o São José ajuda. São José está em tudo. São José está... E por que ele tem o menino Jesus nos braços? Se ele sozinho não pode, ele tem o socorro dele do lado, né? E assim tem tanta coisa bonita que a gente podia ainda falar. E o que São José do Inhacorá significa para a senhora? São José do Inhacorá, eles disseram assim, tá, São José do Inhacorá. São José do Inhacorá é tudo que bom. Para mim não tem muita coisa ruim lá. A coisa ruim que é em Inhacorá, São José está tudo que tem em Inhacorá. Ele está tudo de bom. Está tudo de bom. Ele traz boas recordações? Boas recordações para mim também. E como que a senhora se sentiu relembrando essas histórias do passado? Mas a senhora, a gente sente uma dorzinha no coração. Eu senti muito para poder sair de lá. Podia ter ficado mais um tempo, mas a minha perna, acharam que não estava mais, aí também pode a minha perna. E
E hoje, como que a senhora se sentiu hoje, lembrando das histórias de antigamente? É uma renovação da gente. Uma renovação. Isso aí a gente troca muitas vezes e taca. E se lembra. Gente boa, querida, que estava em redor da gente. Gente morava lá. Pode ser gente querida e boa. Os evangélicos vinham lá no hospital, se tratavam lá. E um senhor, não era muito velho ainda, acho que uns 60 anos por aí, ele faleceu. E eu estava com ele no quarto, rezando com ele as minhas orações que eu sempre rezava com os doentes, quanto na hora da morte. E a senhora dele estava aí do meu lado, me olhando assim, olhando. E ele faleceu. Disse em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Fiz o sinal da cruz na testa dele. Aí nós fomos nos despedir dela. Daí, outro dia ela veio e disse assim, irmã, eu quero dizer uma coisa para a senhora. Então diz, quando o meu marido morreu, a senhora estava rezando com ele. Quando eu vou morrer, eu venho aqui no hospital para tu rezar comigo também as mesmas orações que tu rezou com ele. Mas depois eu perdi a minha conquista com ela. E quando alguém morria no hospital, qual que era o procedimento? Antigamente, quando eu trabalhava no hospital, acho que a nota de... Eu sempre tinha que arrumar os defuntos. Era eu e uma técnica me ajudava. O funcionário que vinha buscar o doente, ele disse, ajuda ele a arrumar. Então a gente tinha que arrumar ele. Tinha que fazer tamponamento, tinha que fazer a barba. Se fiz. Estou trabalhando vocês? Não. Aí tem que fazer a barba, tem que fazer ele pôr direitinho, fazer tamponamento. Vocês sabem o que é. E fizemos tudo, deixamos ele bonitinho no caixão. Depois levamos a funerária, já estava esperando lá na ponta. E já queria falar com ele. Daí ele... Como é que ele disse? O que eu estava dizendo? Que eu estava ali bonitinho no caixão, pertinho para levar. Antigamente não tinha funerária, eles levavam na casa paterna. Faziam lá e depois eles levaram ele. Depois ele disse, Schwesterin, se vem mais alguém, eu não posso fazer o tamponamento, não posso fazer a barba dele. A senhora pode fazer. Ele fazia assim. Eu não sei. Daí ficou, a gente fazia a coisa mais normal que assistia, né? E antigamente morria muita gente lá. Morriam os idosos, morriam assim. Às vezes tinha dois no mesmo dia. E aí a gente fazia. Até de noite, quando tinha que fazer isso aí, tinha que levantar. E a senhora conheceu muitas pessoas antigas lá de São José, que iam para o hospital? Sim, conhecia. Depois, por fim, eu já estava conhecida.
quando vinham de longe, então eles chamavam o meu nome. Ai, Marilda está aí, não? Teve alguma pessoa que a senhora lembra assim que estava bem idosa? Bem velhinha? Tinha. Irmã da irmã Ivone Anschau. Ela estava bem velhinha já. Nós sempre íamos lá para atender ela nos domingos e levava a comunhão para ela. E ela ficou mal. E nós fomos lá. E ela ficou ruim. Ela ficou mal, ruim. Não morreu mais. Não demorou, ela morreu. Essa não peguei. Mas, em todo caso, todos esses que eu acompanhava, só tem outra freguesa aqui. O que mais? Irmã Hilda, para a gente encerrar então a nossa entrevista, Sim. Quero lhe agradecer mais uma vez por essa nossa conversa aqui hoje, relembrando as suas histórias. A senhora quer deixar uma mensagem final para a gente encerrar a entrevista? O que eu vou dizer? Uma mensagem final para o povo de São José, para as futuras gerações. Espera aí, se eu faço direitinho, então me corrigem. Querido povo de São José, dá para dizer assim? Querido povo de São José, hoje tinha uma lembrança bonita de vocês todos que me conheciam, o amor que vocês tinham comigo, a tradição que tive com vocês todos. Tinha coragem de conversar com vocês hoje. Ai, meu Deus do céu, que alegria. Que mais? Que alegria. Eu quero dizer mais uma coisa. Como é que eu vou dizer mais uma coisa para ela? Alegria e a proteção dos anjos da guarda. Vocês não se esquecem de rezar para o anjo da guarda. E o São José, com o menino Jesus, ele está sempre do lado de vocês, do nosso lado também, aqui em Santa Maria. E os queridos anjinhos que andam por aí, sempre vêm à missa aos domingos, as criancinhas bonitas, queridas que são. Já dá para ser Feliz Natal? E para vocês todos, ninguém fica fora. Nenhuma folhinha dessa árvore bonita verde, que estão em construção, fica com vocês fora. Feliz Natal e um bom ano novo, que tudo pelo melhor. Que Deus les abençoe e guarde. Amém, Jesus.